tour pelo meu livro vegano. Aqui está a capa dele. Eu já mostrei esse livro aqui algumas vezes, mas agora eu vou contar tipo um tour por ele, sabe? Aqui tá a capa. Ó, você não precisa ser vegano pra me ler. Por que que eu escolhi esse título? Porque qualquer pessoa pode ler esse livro. Eu não tô persuadindo ninguém a ser vegano, etc. Conta um pouco da minha história. E aqui atrás tá escrito um guia, uma história. Porque eu acho que eu gostaria de saber tudo que tá escrito nesse livro antes de me tornar vegana, antes de me tornar vegetariana. E eu acho que é um caminho para todo mundo. Aqui eu respondo muitas dúvidas que eu tinha. E ajuda muito todas as dúvidas que a gente tem. São tantas, né? Quem quiser deixar comentários aqui pra mim, pra perguntas que sejam educadas, respeitosas, de interesse mesmo sobre o tema, de curiosidade, pode estar deixando, tá? Então, aqui ele tem essa folha em branco, propositalmente, pra ficar bonitinho, né? Dar uma estética. E aí aqui tem essa intro, que eu coloco uma frase de impacto ali, e a dedicatória, tá? Depois da dedicatória, a gente tem as palavras usadas no mundo da internet, siglas. Eu resolvi colocar aqui, porque quando eu fui escrever o livro, eu pensei, como que eu vou colocar alguns tipos de palavras em um livro? Só que hoje em dia é muito usual, e aí eu falei, quero colocar, quero deixar bem. Eu coloquei algumas. E aqui a gente tem o sumário. Então, pelo sumário que eu vou dirigir esse vídeo com vocês. Dirigir, muito legal. Ó, então tem as palavras usadas no mundo da internet e siglas, já vimos. Aí começa. Capítulo 1, né? Oi, vamos conversar? Aqui eu conto um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho na internet, onde eu morei, algumas coisas, onde eu morei, algumas coisas sobre a minha família, onde eu cresci, porque que eu tive contato com os animais, ou não, né? Então tem aqui algumas pesquisas também que eu coloquei já nessa parte, que é algumas coisas que eu sinto nojo, né, que eu não sentia antes, sobre o meu relacionamento com o Caleb, todo mundo conhece ele, todo mundo que me segue aqui no canal, no Instagram, Gisele Reis também. E aí a gente entra para a lista de coisas que faço para ajudar a preservar a natureza. Então você não é vegano, mas você se preocupa com o meio ambiente, você ainda não se decidiu em se tornar vegano, nada disso, você só se interessa pelo assunto. Então aqui tem uma lista de coisas que você pode fazer para estar ajudando o meio ambiente, coisas que eu faço, né? E aí a gente vem para outra etapa, para outra parte, que é o que eu penso sobre o capitalismo e as grandes marcas não veganas produzindo coisas veganas. Porque antigamente, há um tempo atrás, eu falava dessas coisas no meu perfil. E aí algumas pessoas vieram me questionar sobre as marcas, grandes empresas produzindo coisas para pessoas veganas. O que eu penso sobre isso? Aí tem uma quantidade de página aqui, eu vou passando com vocês. Então, eu conto o que eu penso, se eu acho legal, se não, porque conto algumas coisas, né? O especismo. Não sei se vocês já viram falar dessa palavra. E vem aqui no começo, ó. Especismo. E depois eu falo religião, cultura, indústria, saúde humana e escravidão dos animais. Tudo isso, eu vou falar então de religião, de cultura, de indústria, de saúde humana e escravidão dos animais. Eu vou falar isso tudo, né, nesse capítulo, então tem tudo a ver. Não imaginava que tinha isso, né? Não. E aí eu coloco alguns versículos, algumas partes que falam sobre o que a religião, Deus, pensa sobre comer ou não animais, se eles se importam, como que é. Então foi um estudo que eu fiz. A Bíblia diz algo sobre comer carne, e a gente já tem outro capítulo mais completo sobre isso, também de estudos, de livro que eu li, tá? Que inclusive eu cito aqui.
E aí a gente vai falar sobre... Vai me faltar algum nutriente? É o que todo mundo pergunta, gente. Vai me faltar algum nutriente? Se eu parar de comer carne, queijo, ovos ou qualquer alimento que tenha de origem animal. Então, uma curiosidade sobre o que eu pensava. Às vezes, assim, tinha muito medo também de me faltar algum nutriente. Hoje eu tenho certeza que isso é uma bobagem. Os animais, eles se alimentam do quê? De vegetais, eles são grandes, né, o boi, etc. E são muito fortes, né, e assim, então a gente aprende muita coisa no veganismo e não falta nada. Quero que vocês vejam os meus vídeos, se você tem dúvida, tem um vídeo sobre veganismo aqui, vai te esclarecer também muita coisa. E compre esse livro, porque, cara, ele é o caminho pra você que só tem curiosidade sobre o assunto, mas que assim, eu não queria, amo tantos animais, mas não sei o que fazer. Por favor, leia esse livro, nem que você não se torne, você vai ser uma pessoa mais consciente. Soja faz mal? Consciente, eu falo assim, você vai saber o que você tá fazendo, como fazer algumas coisas, ir num restaurante, pedir uma opção vegana, pelo menos uma opção vegetariana, ou, sei lá, pelo menos ter consciência para conviver com pessoas que são veganas, vegetarianas, não deixar todo mundo ditar o que você deve fazer ou deixar de fazer. Soja faz mal? Então aqui é toda a polêmica relacionada à soja. Tudo! E aí fiz pesquisas, claro, né? Pesquisas acadêmicas, não procurei assim, no Google, achei. Não, meu livro é muito bem estruturado, né? Para quem não me conhece, sou pedagoga. Eu trabalhei, né, dentro da faculdade essa questão da pesquisa, né? Como que a gente faz, então, pesquisas, não só para o TCC, mas eu tinha mesmo uma disciplina que procurava ensinar muito a gente a fazer pesquisas, então tudo aqui é muito verídico, não saiu só da minha boca, é muito legal, né? E aí, por que evitar o não consumir leite de vaca? Por quê, né? Eu sei que muita gente que não é vegano pergunta, mas tá, a vaca dá leite, e aí? Tudo bem. Uma coisa assim, que acontece é que os bezerros são separados das mães vacas, né? E isso é justo, né? Se pegar uma criança e separar da mãe, porque vai precisar desse leite da mãe para outro bebê, outra coisa, ou até outro ser humano, só que a outra criança vai ficar com fome ou vai ficar tomando outro tipo de fórmula. Isso, estou falando de criança porque não é o que acontece com os bezerros. Eu não quero deixar o clima muito pesado e também não falo nada pesado no meu livro, então beleza. Então, o que acontece? Então, a gente não vai gostar, né, de fazer isso com o bebê. Então, por que fazemos isso com o bezerro da vaca? Né? E aí, a gente tem pesquisas também, ó. Deixei pesquisas, que eu coloco sempre se isso é verdade, porque, né? Eu tenho intolerância à lactose, uma revelação, já deixei aqui também nos vídeos. Gente, é verdade. E assim, o pó de conter leite pra mim é uma roleta russa, porque, Deus me livre falar isso, mas é real. Eu não gosto desse termo, mas pra vocês entenderem. Porque assim, eu não como já nada que tem leite, porque eu sou vegana. Mas tem coisas que pode conter leite, que veganos comem, porque pode ser contaminação cruzada. Por exemplo, fiz aqui um sorvete, aí beleza, vou fazer um vegano agora. Só que às vezes pode ficar resquícios desse outro produto que eu fiz que vai leite. E eu, como intolerante à lactose, dependendo da quantidade que desse pode conter leite, que às vezes eu acho que contém. Então tá escrito até contém lactose. Eu acho que assim, acaba de fazer um negócio e mistura o outro lá e tem um monte de leite lá. Que assim, não quero mais brincar de roleta russa, não. Aí eu já não como pode conter leite, mas fora isso, gente, quem pode, tem muita coisa no mercado. Tem tipo chocolate, etc, etc. Os meus são bem específicos, mas eu já lido muito bem com isso. Então eu tenho intolerância à lactose, e eu conto aqui o que a intolerância à lactose fez em relação comigo ao veganismo. Os alimentos veganos são caros? E aí, caros, não caros? Sem chorumela, sem passar pano. Vocês sabem que eu não passo pano, né? Tá.
E aí eu conto até o que eu pensava quando eu era vegetariana sobre alguns alimentos, sobre o preço e tal. O que eu como em um dia e receitas. Eu, quando escrevi esse livro, nossa, não era tanto de cozinhar, mas eu gostava dessas receitas que eu era super práticas, que super dava, assim, que eu fazia. E aí eu coloquei o meu café da manhã, não era um cardápio pra ninguém seguir, mas como é um livro meu, conta da minha história, etc., me vi, claro, né, um livro de autoria minha, por que não colocar? Hoje em dia mudou um pouco, né? Que de manhã eu como muitas frutas com uma misturinha que eu coloco cacau, chia, leite de coco em pó, o vegano, tá? Porque tem uns que não são. Farinha de amêndoas, isso dá pro mês inteiro. Eu faço um pote assim, ó, dá pro mês inteiro. Eu coloco um pouco nas frutas de manhã, excelente. E às vezes coloco proteína da Racal, que é uma proteína vegetal, que inclusive tem desconto com o meu cupom Gisele Reis. E aqui a gente tem curiosidades. Curiosidades sobre o que, né? Aí eu, fiz uma versão 2.0, vamos dizer assim, do livro. E republiquei de novo. Eu conto a história aqui, porque que eu resolvi criar o livro. Até a Larissa que me pediu, minha seguidora, que me segue, ó. E a gente conversa. E ela falou pra mim, faz esse vídeo. Aí tem aqui, que é o processo da escrita do livro. E a gente tem curiosidades, então, que eu conto um pouco o que eu mudei de quando eu comecei a escrever esse livro, que eu ainda tinha algumas questões, eu não era vegana quando eu comecei a escrever, então me pergunta o que me fez me tornar vegetariana, e eu conto aqui. Depois que me tornei vegana, nossa, esse livro é tão lindo. Se você é meu fã, se você me acompanha, vai amar. Inclusive, no Mercado Livre, é só me pedir lá no Instagram, ou Gisele Reis, pelo direct, dizer, quero comprar seu livro pelo Mercado Livre. Vai com autógrafo, tá? Vá. E aí aqui, depois que me tornei vegana, o que rolou? O que eu senti no mundo, no meu corpo e tal. Sem passar pano, sempre. Não passo pano pra nada, é real, nu e cru. Eu já falei que eu sou medrosa pra caramba. E assim, se eu sou vegana, qualquer um pode ser, porque eu sou medrosa pra caramba com relação à saúde, graças a Deus. Não vou em médico. Ai, graças a Deus. Assim, porque eu sou bem saudável, claro, se precisar ir, a gente vai, lógico. Mas assim, graças a Deus, eu que vivia com dor de garganta, rinite, eu não sei o que. Tá uma belezinha. E eu agradeço muito a Deus que me dê sempre sabedoria pra cuidar de mim. E saúde, claro, né? Porque Deus, ele tem um papel importantíssimo. Ai, quem vem falar, ai, mesmo não sei o que, não sei o que, eu acredito mesmo em Deus. E é isso aí. Tá bom? E é claro que o veganismo ajuda, assim, muito. Deus me deu sabedoria, eu conheci o veganismo e o veganismo tem contribuído para a minha saúde e, claro, principalmente pelos animais que eu deito minha cabeça no travesseiro bem tranquilona, que antigamente ficava aqui, ó, que eu comia muita carne. Bom, enfim, dicas finais, nossa, menina, fala demais. Dicas finais, né, que eu dou, assim, se você tem curiosidade, se você despertou curiosidade, o que você pode fazer? Mas não é nada assim, não. Vai ali e fala como... Não. É coisas que você pode mexer ali no seu Instagram. Que você pode, sabe? Vou seguir fulano, vou seguir... Entendeu? Essas coisas. E, claro, algumas dicas de saúde que foram boas pra mim. Avaliar, tá? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Dicas de saúde, de avaliações que você deve fazer. E eu fiz, tá? E aí tem dicas de algumas coisas sobre... Enfim, gente, compre o livro. Vocês vão gostar. Todas as dúvidas que você tiver sobre o veganismo, tu vai tirar aqui, tá? Eu te espero comprando esse livro. E claro, ele tá disponível para quem não quiser comprar pelo Mercado Livre. Na Wiclap, por um precinho, gente... Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. No Mercado Livre, eu acho que o link também está aqui na descrição, mas se você quiser autógrafo, me chama no direct do Instagram, Oi Gisele Reis, que eu te mando um autógrafo especial. Beijo, até a próxima!